galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tá começando o primeiro episódio do Além da Sala, o podcast oficial da Unifage. Aqui a gente traz um pouquinho da vida universitária, com quem vive e faz acontecer todos os dias. O meu nome é Juliane Vesani, eu sou influenciadora digital, sou formada em marketing e graduanda em arquitetura e urbanismo pela Unifage, e é um prazer enorme estar começando essa primeira temporada desse podcast lindo que tem tudo para ser sensacional. E para a gente começar com chave de ouro, eu quis trazer um convidado nada mais, nada menos do que o diretor-geral da Unifage, Flávio Paceta. Oi, Ju, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. É uma honra receber você. Está sendo entrevistado. A gente vem sempre aqui para esse estúdio, né, maravilhoso aqui da Unifage, para fazer entrevista. E ser entrevistado muda o foco, muda a atenção e a gente se coloca, né, nesse exercício de empatia no lugar do entrevistado. Então, agradeço demais, de coração, essa iniciativa que você teve aí junto com o pessoal aqui do nosso marketing, de montar esse podcast oficial super bacana, e eu tenho a honra de poder fazer o programa de estreia. Fico muito feliz com isso. Eu que agradeço, é uma honra já começar com chave de ouro, com quem conhece cada cantinho dessa Unifage. Eu brinco que eu tenho uma relação muito próxima com a Unifage, com a instituição de modo geral. Eu sou muito feliz e honrada por estar aqui, tanto como aluna, mas principalmente começando um projeto tão lindo, que tem tudo para ser sensacional. E eu acho que esse é o primeiro passo, começar com quem está ali todos os dias fazendo a Unifage acontecer. É uma instituição que cresce cada dia mais, que transforma vidas. E eu quero já começar com uma pergunta. O podcast é o Além da Sala. E eu quero saber, quem é o Flávio Paceta além da sala, ou além da direção geral da Unifage? Obrigado, Ju. Eu fico muito feliz em ter esse tipo de programa aqui acontecendo, principalmente por você ter sido aluna já daqui, continuar sendo aluna em outro curso, segunda graduação, que é Arquitetura e Urbanismo, aliás, um curso maravilhoso, e os seus pais, né, que se formaram aqui também. E aí, quando você fala de cada cantinho, eu já fico lembrando daquela época lá atrás, quando eu comecei a dar aula aqui em 2002, né, foi quando seu pai começou a estudar. Então, teu pai é formado em administração, nas primeiras turmas aqui de administração, logo no comecinho, sua mãe em psicologia, né, então isso aí enche a gente de orgulho. A gente olha para trás e vê um caminho. Quanto à questão do Flávio, eu me vejo, na verdade, Ju, como uma pessoa muito, muito comum, muito normal. É claro que cada pessoa tem um perfil. O meu perfil, ele é hiperativo, né? Eu tenho uma hiperatividade muito grande, tenho hiperfoco, né? Tenho, às vezes, até a questão da desvio de atenção para aquilo que eu realmente estou focado. E minha vida sempre foi assim, né? Desde de pequeno. Eu nasci em Amparo, né? Sou filho de um pai chamado Oswaldo Paceta, já falecido há 2 anos, né? Infelizmente, mas teve uma vida plena, maravilhosa. Filho de Marinês Paceta, professora de ensino fundamental, sempre foi professora, e os exemplos acabaram vindo daí. Meu pai era administrador de empresa, formado pela Getúlio Vargas. A minha mãe sempre foi professora, a família toda dela era de professores, as irmãs do meu pai, todos professores, e isso acaba influenciando o gosto que a gente tem por essa questão da educação. E, obviamente, né, dentro dessa conotação, eu primeiro, depois de concluir o ensino médio, fui fazer História, que era a minha grande paixão. Fiz o curso de História, me formei acho que eu tinha 20 anos quando eu me formei, entrei com 17. Depois eu prestei um concurso, que eu nem ia prestar, mas eu namorava uma menina na época, e ela falou, vamos fazer um concurso e tal. Aí peguei as apostilas, me preparei, e passei muito bem o concurso do Poder Judiciário, lá para Amparo. Passei muito bem, fui chamado, né? Na época, para você ter uma ideia, não tinha digitação, era datilografia, máquina de escrever, então faz tempo isso. Aí você entregou sua idade. Foi, não tem jeito, foi lá em 90, né? A década de 90. Então eu tinha acabado de me formar em História, entrei, e uma coisa que eu nunca imaginei foi trabalhar dentro do fórum, porque como eu fui guarda-mirim também, sempre desde cedo fui empreendedor, eu queria ter o meu dinheiro separado, eu vendia sorvete, eu fazia rolo, eu fazia de tudo, adorava isso, né? E tinha esse incentivo dos meus pais também, porque era preciso. E dentro dessa composição, quando eu acabei
indo para Guarda-Mirim, eu ia para o fórum, porque era um serviço meio que de office boy, eu ia para o fórum tirar cópia e tudo mais, né? E naquela época lá, era os anos 80, mais ou menos, final dos anos 80, eu falava, nossa, nunca eu vou estar trabalhando aqui, porque tem que usar paletó e gravata. Eu nunca vou trabalhar aqui, então nunca diga nunca. E lá estava eu, né, assumindo uma função lá em 90 para poder começar a trabalhar. E aí eu gostei muito, né? Porque eu comecei, além de começar a estudar para o concurso, eu acabei, na verdade, ficando muito interessado e vendo que o direito, na verdade, ele é moldado na sua concepção, dentro da cronologia, né, da linha de evolução humana, historicamente. Então acabou batendo muito. E aí eu acabei indo fazer o curso de Direito. Aí fiz o curso de Direito, como eu gostava muito, eu já tinha dado aula de História também nesse meio tempo, eu acabei tendo um convite para poder, logo em seguida, trabalhar na São Francisco como instrutor universitário, que era um pré-professor. Mas aí foi o unir útil ao agradável, sabe? Aquela coisa maravilhosa. Então isso para mim foi o principal ponto, né, entre a questão do Poder Judiciário, né, que eu estou até hoje nele e tenho esse orgulho, né, de pertencer a um órgão tão bacana aqui no estado de São Paulo, e também a educação, que é outra paixão assim que acaba se unindo muito fortemente, né, a essa questão do dia a dia e enfim. E aí acabei nesse negócio de dar aula aqui, dar aula ali, estava em Bragança, Atibaia. Vinha para cá, fórum aqui, né? Tinha acabado de inaugurar em 98, eu tinha vindo para cá e saindo de Amparo. E aí eu comecei a ver a Unifage ser fundada. Eu estava aqui na fundação, que foi dia 4 de maio de 99. Era totalmente diferente. Mas a coisa foi evoluindo, pega aula aqui, pega aqui, e eu acabei ficando somente aqui, que é bastante coisa. Com certeza, e eu acho muito legal porque realmente vem na veia, né? Veio desde outras gerações até chegar aqui hoje. Veio. Então, a sua história realmente foi muito legal. E acho que dentro dessa trajetória, quais foram os maiores desafios que você encontrou até chegar aqui hoje? Olha, eu digo que desafio na nossa vida, desde o momento que a gente acorda, levanta da cama, a gente tem, né? A mesma coisa, a questão de preocupação com o futuro, que a gente tem normalmente, principalmente na sociedade nossa hoje, que é muito intensa, principalmente com a tecnologia, a facilidade de acesso à rede social. Então acaba, se você não tiver, na verdade, uma separação boa, você acaba tendo que recorrer a profissionais como sua mãe, né? Ou psiquiatras, que aí já fica mais complicado. Mas o que eu tive de desafio, na verdade, foi basicamente dentro dessa concepção que a gente tem de formação, né, de como conseguir, na verdade, conciliar as coisas, né, porque eu não tinha uma vida fácil, né, a família do meu pai era uma família paceta, todo mundo aqui da região conhece, que eles tinham várias situações industriais em Amparo, empregava muita gente de Pedreira, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Olambra, que na época nem estava emancipada, nem Jaguariúna, mas essa situação toda foi decaindo. Então a dificuldade maior que eu tive é que eu não peguei essa parte da riqueza, né? Eu peguei só o nome. Então você tem aquele velho ditado, né? É o avô rico, o pai nobre e o filho pobre. Eu era o filho, eu e meus dois irmãos, sou o filho do meio, né? Mas essa dificuldade para mim foi importante. Uhum. Eu não ter tudo de mão beijada, não ter nascido e... o que você fez na vida? Eu só nasci. Mas aí o que você fez de positivo? Fiz isso. Muita gente faz, né? Transforma aquilo que recebeu em coisas muito maiores. Tem vários exemplos, inclusive aqui dentro da instituição. No meu caso, eu não nasci com nada, não herdei nada, herdei o nome. E era até pior, porque você chegava num lugar, por exemplo, para se oferecer para um emprego, nossa, mas você é paceta. O que você está fazendo aqui com esse sobrenome? Porque isso ficou muito arraigado, né? Teve uma cutelaria, uma fábrica de facas, né, super famosa, teve a laminação paceta e teve a metalúrgica paceta. Então todo mundo usava a colher de pedreiro, talhadeira, era dessa marca. Então esse foi o maior desafio que eu tive, ter o nome, mas não ter o dinheiro atrelado ao nome. E aí, claro, isso me incentivou, transformei o desafio em incentivo. Eu falei, pô, gente, se eu continuar nessa vibe de ficar triste porque o pessoal acha que eu sou rico e que eu não preciso, eu vou acabar tendo problema. Então
Então vou começar a falar, sou o Flávio Fernandes. Aí é mais comum, mais tranquilo, né? Então, mas esse foi um desafio grande na minha vida, mas eu transformei isso aí com o apoio do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos em uma situação até de impulso. Com certeza. E eu acho que isso também faz com que você se autodesafie. De agora eu preciso fazer dar certo, agora eu preciso honrar o que todo mundo sempre conheceu. É uma responsabilidade grande, sabe, né? Ju, o maior absurdo assim, que eu vejo, né, era assim, eu uma vez ganhei um presente de aniversário no dinheiro, tipo assim, ganhar R$50. Eu tinha tipo 6, 7 anos, 7 anos. E aí eu falei, pô, eu demorei um ano para ganhar esse valor. Cara, se eu for fazer um negócio que eu gosto, que é vender, eu montava uns negocinhos em casa com meus irmãos, fingia que tinha comércio e tal, que era bar, que era isso, aquilo. E, pô, eu gostava muito daquilo de empreender, montar as coisas, imaginar. E aí eu falei, vou ver se eu faço alguma coisa que eu consiga ganhar esse dinheiro também, né, de forma correta e tal. E aí fui vender sorvete. E tinha uma caixinha de isopor, não é que nem hoje que tem carrinho e tal, não, era uma caixinha de isopor que você carregava no ombro, no sol, pau, e buzininha. E isso foi para todos um choque, né, para o pessoal que fala do nome, etc. Parentes mesmo, né, às vezes até olhavam meio assim. Aí eu falei, eu não ligo, nem um pouco, as minhas origens são essas. Eu fiz tudo corretamente, seriamente, e eu não me arrependo, porque foi um exemplo do meu pai e da minha mãe, para mim. Minha mãe ia dar aula, ela pegava estrada de terra, às vezes precisava pegar carona em charrete para poder chegar na escola que ela dava aula, aquela escola de sítio, e eu ia lá. E eu estudei em Pedreira, numa escola de sítio, onde ela era professora, que era o bairro do Cascalho, que hoje já nem existe mais, mas era uma escola de sítio, né, que era uma escola rural. E isso para mim foi muito importante. Então, lembrar das raízes e do que você passou, é isso. É ter essa coisa marcante, né, que você estava colocando. O desafio acaba se tornando realmente um impulso, a gente se autodesafia e quer ir atrás, quer fazer a coisa acontecer. E é uma história realmente muito inspiradora, porque da onde você tá me contando que você veio até onde você tá hoje, acho que isso também é muito mérito seu, é um esforço muito grande, dá pra perceber que você coloca muito a sua alma, inclusive, a sua energia em cada passo daqui, dá pra perceber isso. A gente faz sim, porque eu penso que tudo que você faz na vida, que você eventualmente faz, que você tá com o coração, com a alma, como você falou ali, impregnada, você faz bem feito. E aí você não tem um emprego, um trabalho, você tem uma ocupação. E o resultado que vem, seja ele material, seja ele de realização pessoal, ele é consequência disso. Por isso que quando eu sempre converso com a galera que entra na instituição, antes de entrar também, sempre falo com todo mundo. Gente, pensem bem, não vão fazer aquilo que os seus pais querem que vocês façam, porque muitas vezes é o sonho deles. E vocês têm que correr atrás daquilo que vocês querem, que está na alma, está no coração, né? Até Jesus falava sobre isso, é muito bíblico e tal. Eu não gosto de ficar misturando religião, nada, mas são ensinamentos que valem são atemporais. E que fazem parte da crença que te impulsiona. Então é assim, você tem que ter aquilo onde está teu coração. Ali é tua casa, ali é tua morada. É onde você tem o coração. Aí você vai fazer aquilo acontecer. Isso é tudo. Desde parafusar alguma coisa, tratar de um cavalo, tratar de um ser humano, atender uma pessoa que está com um problema na área judicial, ser um promotor de justiça. Isso para qualquer curso, né? Ser um psicólogo, atender. Todos fazem isso, seja saúde, exatas ou humanas. E uma coisa, eu falei isso pelo seguinte, porque muita gente vem fazer o curso porque o pai quer, a mãe quer. Ou na família tem alguém que impressiona e a pessoa se sente pressionada, e não tem que ter isso. A pessoa faz um teste vocacional, a gente oferece gratuitamente esse teste pelo Workalove. E ela vai descobrir mais ou menos que área ela tem que fazer. Não que vai falar, ó, toque mágico, vai ser isso. Não, ela vai descobrir. Se eu tivesse tido isso lá atrás, eu não tinha feito, por exemplo, técnico em contabilidade. Que eu fui porque meu pai queria, porque meu pai era da área de finanças. E ele queria que eu fizesse o técnico em contabilidade. Para mim foi importante, sabe por quê? Porque eu tive um melhor professor de história numa matéria dentro de um curso que não tinha nada a ver com aquilo, e ele me influenciou a fazer o curso de história. Ali eu me encontrei. Então, eu sempre digo, alguma coisa você sempre tira de bom, né? Mas eu sempre disse, falei, eu não agreguei nada com o curso. Eu fiz um técnico
de ensino médio, mas para mim o que agregou, assim, sei algumas coisas de contabilidade da época e tudo mais, porém, depois eu fui fazer o que eu queria, que era história. É incrível, e até aproveito para perguntar algo bem pessoal, mas tem alguma história, uma lembrança muito marcante dessa sua trajetória, desde a vida pessoal, mas especialmente como diretor da Unifage? Teve uma coisa aqui, né, em Jaguariúna especificamente, eu posso falar de duas situações, de quando eu vim para cá em Jaguariúna, que foi antes da instituição, eu vim como diretor do juizado aqui de Jaguariúna, né, que estava... Jaguariúna, para entender, né, então o Poder Judiciário ele tem uma divisão estadual em comarcas, né, e quando você não tem comarca na cidade, a cidade fica atrelada a uma outra comarca, que é outra cidade maior. Então, Pedreira, por exemplo, era comarca, tinha juiz, promotor, tudo mais. Aqui não tinha, por quê? Porque não era comarca. Então aqui era na verdade, pertencente à comarca de Pedreira, como é hoje Monte Alegre do Sul para Amparo. E aí eles conseguiram, na verdade, né, depois de um movimento, o Jaguariúna estava crescendo economicamente lá desde 95. Aí, quando você pergunta alguma coisa para ela não fala, né? E aí quando você quer, ela fala sozinha. Olha a tecnologia que a Aí, gente tá estava vendo? até comentando um pouquinho. E eu falo que esses aparelhinhos ficam escutando a gente para depois mandar propaganda lá no... Esses caras de marketing fazem isso, viu? Nossa, só Ai, algoritmo. essa galera do marketing. Não é fácil, não. Mas aí, em 98, ia inaugurar aqui a Vara Distrital de Jaguariúna. Continuava pertencendo à Pedreira, né, como parte principal, mas já tinha autonomia, porque ia ter um juiz, um promotor e todo o corpo diretivo aqui, cartório e tal. E aí eu vim para cá. E esse foi um momento muito marcante, muito positivo para mim, porque foi difícil, né? Sair de Amparo, vir para cá, todo dia de carro e tal, até depois eu me estabilizar. E aí o segundo ponto marcante, porque eu dava aula em Bragança, vinha para cá e morava em Monte Alegre, né? Praticamente, que é ali no meio entre Amparo e Monte Alegre do Sul. Minha mãe e meu pai moravam em Amparo, meus irmãos, mas eu morava no meio do caminho. Então, para mim, eu triangulava. Eu vinha para cá, depois à noite ia para Bragança, voltava, dormia em Monte Alegre e fazia isso, né? A vida era na estrada. Na estrada. E aí o segundo ponto marcante foi quando inauguraram a FAGE, né, em 99, começaram as aulas em 2001 para 2002, e em 2002 me convidaram para dar aula aqui. E esse foi um ponto bacana pra caramba, né, porque daí eu fui vindo para cá com uma aula, outra aula, e aí eu tive, acho que um ponto aqui que foi muito crucial, foi quando eu fui convidado para ser coordenador do curso de Direito, em 2008. Né, e não foi uma situação fácil, foi bem difícil, porque acabou tendo um problema com a gestão que estava atuando. Eu era um professor que, claro, tinha muita gente, dava aula para praticamente todas as turmas, conhecia todo mundo em Jaguariúna, né? Então era meio que uma questão, comigo era muito bacana, mas a pessoa que estava saindo também tinha muita ascensão. Então isso acabou, na verdade, para mim sendo um desafio muito grande na época, né? Vir para cá, primeiro, em 98, e depois, em 2008, assumir a coordenação do curso de Direito. Isso para mim foi muito, muito marcante, muito difícil, pelos percalços que a gente teve que passar, mas que trouxe depois um resultado muito positivo, né? Que foi aprovações assim, em grande escala no exame de ordem, depois tivemos o ENAD, o pessoal foi muito bem, inclusive já era a segunda turma, que foi a turma que eu comecei a dar aula, né? Eles chamam turma 22 de abril, que hoje tem vários profissionais aí, muito bem colocados, né? Tem, por exemplo, o Rafael Brioso, que é promotor de justiça, tem a Camila Moura, filha da professora Elisete, que é coordenadora aqui do curso, junto com o Dr. Marcelo, e professora, foi minha aluna. Então, é muito legal ver isso. Então, assim, dois momentos marcantes, cruciais foram esses. Minha vinda para Jaguariúna, né? E depois a minha ascensão à coordenação do curso, depois de dar aula um tempão aqui. E os alunos sempre, né, gostavam da aula, porque era direito e tudo mais, né? Seu pai te conta depois. Né? E era praticamente consulta toda hora, né? Se acontecer isso. E aí, depois essa migração aí, dentro dessa parte administrativa da educação, que para mim também foi um desafio, porque eu não tinha. Eu gostava muito de administração, já tinha vários cursos sobre isso, mas era muito mais voltado para o judiciário. Sim. E aí no curso eu tive que administrar o curso, né? Então é assim, você trabalha com o judiciário, trabalha com pessoas, com professores, mas de todo tipo, né? De todo pensamento, e aí os alunos todos. Aí acaba sendo mais difícil.
Aí depois foi ficando mais difícil, mas mais gostoso, porque daí você acaba Aham. assumindo os outros cursos no Campus 1, depois todos os cursos, né, na direção. E aí é uma coisa muito frenética, mas muito gostosa de viver. Legal. E eu acho que agora, talvez fechando um pouco com uma pergunta que é justamente um pouco dessas duas lembranças, dessas memórias que você me trouxe, que é um pouco dessa correria que você teve até chegar de fato em Jaguariúna e se estabilizar por aqui, mas também sobre esses desafios. Então, como você consegue, acho que conciliar um Conciliar pouco tudo, né? desde a vida profissional e muito da imagem que você transmite sendo diretor-geral da Unifage, mas também o seu lado humano, o seu lado familiar. Então, como você consegue conciliar tudo? Ju, falando do lado familiar, pessoal, né, claro, tem um ponto muito marcante, né, que não dá para deixar, porque a emoção daí vem essa outra parte. Então tem o profissional e tem a pessoa. É difícil às vezes você separar isso, né, é muito complicado. E às vezes a gente, nessa tecnologia de hoje, você está sempre embarcado no tempo inteiro fazendo as coisas. Mas o que eu tive assim de muito, muito diferenciado foi o nascimento da minha filha em 2014, né? A Heloísa, ela tem 11 anos hoje. E assim, é um marco assim gritante na vida de uma pessoa. Você ter um ser humano que você vai cuidar, você vai dar carinho, você vai alimentar, você vai querer, muda totalmente a tua perspectiva, né? Eu digo que só sendo pai, que eu não tinha essa perspectiva. Meu irmão tinha filhos, eu tinha sobrinhos e tal, mas ele falava e eu não acreditava muito, sabe? E todo mundo falava e eu falava, nada a ver. E aí quando a Ju, minha esposa, a Ju também, ficou grávida, ela contou, a gente não estava esperando, Sim. mas acabou, pô, bacana, a gente já estava morando aqui, já fazia alguns anos, né? Desde 2008, 2009 a gente mudou para cá. E o nascimento da Heloísa foi um marco na minha vida, foi um negócio muito, muito marcante. E antes, como a vida dela também era corrida, ela era gerente de banco, eu era, trabalhava aqui na instituição, dava aula para cá, para lá, tinha um fórum. Então, tudo isso era corrido. Quando a Heloísa nasceu, aí a gente acaba, na verdade, tendo essa outra visão. Então, como é que você consegue conciliar? Você tem que ter equipe, você tem que ter pessoas sempre muito engajadas, que sejam influenciadas positivamente pela liderança, não de uma forma massacrante, não de uma forma que vai causar burnout na pessoa, que vai causar depressão na pessoa, mas quando você consegue liderar, não também sendo frouxo, porque também não adianta, você tem que ter a medida. Sim. Quando você consegue ter uma liderança que inspira, e aí eu lembro do nosso reitor Nuno, quando você transpira, você inspira. Quando você não transpira, você conspira. Esse é o problema de quem não faz nada, só fica falando. Pode usar porque é importante. E aí, quando você inspira pessoas, elas vão ter alta performance no que elas fazem. Elas vão querer fazer o melhor delas. E esse é o tipo de cultura que dentro da instituição nós viemos construindo ao longo do tempo. E hoje isso é um ambiente que acaba se formando muito positivo para esse desenvolvimento. Então, dentro aqui das unidades da FAGE, né, a gente tem bastante coisa. Aqui em Jaguariúna tem o Campus 1, tem o Campus 2, tem a Interclínicas, tem vários, né? Tem o Centro de Especialidades Médicas, tem o Hospital Veterinário, é muita coisa. Se eu não tiver pessoas que tenham esse tipo de inspiração pela minha liderança, eu não consigo fazer isso funcionar, porque você não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. E eu penso que isso é o grande segredo de grandes pessoas que a gente tem como inspiração aí dentro da área de administração. E você pode verificar qualquer um que deu certo, é porque ele tem a equipe, sabe liderar. E veja, isso é uma coisa que veio de mim, mas eu fui aprender também. Não adianta só você achar que você nasceu sabendo que a gente não nasce pronto, não. A gente tem que ir lá e aprender. Então, fui aprender técnica de liderança, liderança coach, fui fazer curso de aperfeiçoamento, gestão 1.0, 2.0, 3.0, gestão por resultado. Tudo que apareceu na possibilidade de eu fazer, eu fiz. Né? E como eu tenho um interesse, né, aquela coisa do TDAH, ficar focado, hiperfoco, você fica naquilo. E para mim foi muito importante. Né? Então eu penso que o sucesso de algum resultado hoje, ele não é só meu, ele é da equipe. Não só a que está hoje, mas aquela que já passou por aqui. Né? Então isso foi construído ao longo do tempo. E óbvio, né, quando você tem também
pessoas que estão acima hierarquicamente de você, que compreendem isso e te dão força, você consegue ir longe. E conciliar tudo. Conciliar tudo. Perfeito. E a gente está chegando no fim do nosso primeiro coisa episódio. rápido, né? Foi muito rápido. Muito Foi um bate-papo rápido. muito gostoso, mas a gente tem um quadro muito especial. Nossa, É só o- surpresa aqui, É o gente. bate-bola. Ó, eu nem sabia de nada do que ela ia perguntar. Não sabia de nada, absolutamente nada. E foi Mas vamos muito lá. incrível porque as perguntas foram fluindo. Eu tinha várias perguntas que ao longo das suas respostas eu já consegui ter muitos insights e vou levar para a vida. Eu acho que todo mundo que está assistindo também é aquilo que você comentou. Nada é por acaso. Nada. Então, a nossa troca hoje vai ser muito positiva na minha vida, na vida do Samu e com certeza na vida de todo mundo que está Com assistindo. certeza, Ju. Mas para a gente fechar, de Uhum. forma leve, descontraída, Claro. a gente vai fazer um bate-bola. Opa, vamos lá. Eu vou falar uma palavra e você me traz uma frase curtinha ou a primeira palavra que vier à E sua a mente. cabeça, tá. Vamos lá. Vamos lá. Família, Heloíse, trabalho, Unifage e Poder Judiciário. educação, Um sacerdócio. alunos, Maravilhosos. Unifage. Fantástica, melhor. Gente, que sensacional! Foi muito, muito bom. Flávio, Ai, ai. foi um prazer imenso Ó, estar aqui com você. Heloíse e Juliana, tá? Porque você falou uma palavra, é que primeiro que veio é a Heloíse, mas Juliana, love you too. Ah, foi muito Senão bom. apanha. Assim que o episódio sair no ar, o Flávio vai estar procurando uma nova casa. Ai, ai. Flávio, foi um prazer enorme ter essa troca com você. Foi muito produtivo e esse episódio começou com chave de ouro. Você Obrigado. é uma pessoa que particularmente eu admiro muito e eu tenho Obrigado. certeza que essa admiração vai transparecer para todo mundo. E é isso. Obrigado, Ju. De coração. Parabéns pelo programa. E galera que está aí assistindo, vejam os próximos, porque é fantástico, viu? Fantástico. Parabéns pela sua desenvoltura, ser influenciadora por natureza, né? A gente já percebe isso. E está fazendo agora arquitetura, né? Então, eu fico muito contente, muito feliz e agradeço demais pelo convite. Eu que agradeço. E na verdade, os dois falantes, se não tivesse a câmera, a troca ia horas aqui. Pode 2 horas, porque foi igual o do dia do Tomás aqui. O Tomás de Aquino veio e foi embora, né? História de Jaguariúna, como começou. Foi, nossa senhora, foi embora. Muito obrigada. Obrigado, Ju. Esse foi o Além da Sala e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar muito por aqui. Muito obrigada e até o próximo episódio.